Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O primeiro-ministro da França entregou o pedido de demissão ao presidente Emmanuel Macron. Michel Barnier ficou apenas 3 meses no cargo. A França enfrenta uma crise política que tem se intensificado nos últimos meses. Situação que se agravou ainda mais nesta semana. O primeiro-ministro Michel Barnier apresentou seu pedido de renúncia ao presidente Emmanuel Macron. Ele foi alvo de uma moção por desconfiança aprovada no parlamento. Em meio à turbulência, o presidente pediu que Barnier permaneça no cargo até a nomeação de um novo premier. Mas o que levou a essa moção? Como fica o cenário para Macron? E existem reflexos para a política internacional? Para ajudar a responder a essas perguntas, nós temos o prazer de receber hoje a doutora em Relações Internacionais pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres e especialista em Europa, Carolina Pavese. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, Adriana. Um prazer estar aqui com vocês. E quem me acompanha nessa conversa é Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Ari, seja muito bem-vindo também. Os parlamentares aprovaram a destituição do primeiro-ministro em uma união inédita, entre partidos de esquerda e de direita. Oi, Adriana. Olá, professora Carolina. Sim, essa aliança em comum evidencia a gravidade da crise política enfrentada pelo país e reflete a insatisfação com a condução do governo. Barnier é o primeiro premier a ser derrubado na França em mais de 60 anos. Ele também se torna o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história do país, tendo assumido o cargo há apenas 3 meses. A votação que resultou na queda do governo uniu esquerda e direita com um total de 331 de 577 dos parlamentares votando a favor da queda do premier. Professora, antes de explorarmos as razões que levaram à destituição de Barnier, é importante entender quem ele é, seu papel como primeiro-ministro e a relevância desse cargo na estrutura política da França. Bom, Ari, o primeiro-ministro ele tem um papel muito importante na França, então a gente tem um sistema misto, onde a gente tem a figura do presidente e a figura do primeiro-ministro, e nesse caso o primeiro-ministro ele cuida do dia a dia e de todas as questões de política interna da França, sobretudo agora a questão do orçamento, mas ele é encarregado de designar os outros ministros e de acompanhar, então ele seria um pouco o papel que o presidente faz aqui no Brasil, seria o papel do primeiro-ministro. Então ele tem um papel central aí e trabalha em coordenação com o presidente, que se ocupa principalmente de uma agenda de política externa, Então, nesse caso, o Michel Barnier, ele já é o terceiro primeiro-ministro que a França tem nesse 2024, então agora a gente está aguardando a nomeação de um 4º primeiro-ministro, para a gente ter uma noção da instabilidade política dentro do país, e agora há uma grande expectativa sobre quem o Macron irá indicar, O Barnier, ele vem de uma longa trajetória política, ele foi uma figura importante na Europa, ele foi o negociador do acordo do Brexit, que negociou os termos da saída do Reino Unido do bloco europeu. Depois ele retornou à política francesa e foi colocado agora nesse cargo de primeiro-ministro, e foi o menor governo da chamada Quinta República, da França, nessa divisão de repúblicas. Essa república começou lá em 1958 e ele ficou pouco mais de 3 meses no governo. Professora, Michel Barnier é o primeiro-ministro a ser destituído na França em mais de 60 anos, O que essa destituição pode indicar sobre o sistema político francês? De repente, uma fragilidade? Olha, Adriana, essa é a palavra que define, Um sistema político muito frágil. Por quê? Porque essa indicação do primeiro-ministro, ela parte do presidente, ela precisa de uma aprovação do Congresso. Geralmente o que a gente tem é a indicação por parte do presidente de um primeiro-ministro que tem a maioria no parlamento. No caso das eleições que foram convocadas antecipadamente, aí pegaram todo mundo de surpresa pelo Macron, a gente teve o segundo turno em 7 de julho, no caso dessas eleições, o resultado foi surpreendente e gerou um cenário político muito complicado. Por quê? Porque não houve nenhum partido ou nenhum bloco que tivesse maioria absoluta
dentre os 577 assentos do parlamento. Então, para se ser um governo majoritário, seria necessário ter alguém com 288 cadeiras e esse partido teria, então, a prerrogativa de ter alguém do seu partido nomeado como primeiro-ministro. O que a gente tem é um cenário de muita distribuição de grupos, então há só grupos minoritários. Nessas eleições de julho, quem levou a maioria foi a chamada Nova Frente Popular, que foi uma coalizão da direita, justamente colocada para frear a ascensão da extrema-direita com a reunião nacional da Marine Le Pen. Então, esse bloco de esquerda ficou majoritário com 182 assentos no Congresso, seguido do partido Juntos, que é o partido de Macron, com 168. Em terceiro lugar, a gente tem a Reunião Nacional, com 143. Depois, outros partidos menores, outras coalizões menores, se ocuparam das outras cadeiras. Então, veja, nenhum desses tem os 288 necessários. Isso é importante porque, independente de quem assumir, vai ser necessário ter um governo de coalizão. E coalizão, quando a gente tem uma polarização, uma fragmentação tão grande no parlamento, elas são muito frágeis e difíceis de serem duradouras. Professora Carolina, quais foram os principais fatores que levaram à queda de Michel Barnier e como esses elementos refletem a crise política em curso na França? Olha, o Michel Barnier, ele surge e ele assumiu um papel um cargo num momento muito ingrato da política francesa. A gente já tinha uma grande insatisfação desses dois polos opostos, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, que avançaram muito na sua presença no parlamento e no seu poder no legislativo com essa eleição de julho, né? Então, dois blocos que se opõem, em comum eles se opõem ao Macron e fazem resistência, e aí o que se esperava, né, era que o Macron indicasse alguém para ser primeiro-ministro, como a esquerda foi o bloco majoritário, fosse alguém mais próximo da esquerda. O Barnier é um grande negociador, mas ele é um personagem do Partido dos Republicanos, um partido de centro-direita, e que teve no seu curto mandato uma responsabilidade de pensar e planejar, inclusive, o novo orçamento da França para 2025, que não chegou a ser votado, então está em suspenso, adotando várias medidas de austeridade para poder diminuir o déficit fiscal que a França vem enfrentando, principalmente o aumento exponencial das dívidas públicas, um pouco legado lá da pandemia. Essas medidas implicam em redução de gastos do governo e aumento de impostos. São duas coisas que são muito impopulares, então, na prática, isso aumentou o coro dessa oposição que ficou muito de olho em cada passo que o Macron e o Barnier deram a partir dessas eleições. Agora, quando o Barnier foi nomeado em setembro, né, professora, a intenção do Macron era formar ali um governo de unidade, né? Havia ali uma tentativa de fortalecer a governabilidade num momento de instabilidade política, é isso, né? Não deu muito certo. Não deu muito certo. E isso demonstra certa intransigência, a falta de interesse da oposição em fechar com Macron. Então, isso já antecipa um cenário também complicado para o próximo primeiro-ministro. Lembrando aí, Adriana, que nem a esquerda nem a extrema-direita tem a maioria no Congresso. Então, quem entrar, mesmo que seja um representante da esquerda, como a esquerda diz que deve ser, ou um representante da direita, da extrema-direita, como a extrema-direita também está demandando, essa pessoa também vai ter dificuldade de conciliar oposições antagônicas. Professora, a união inédita entre partidos de esquerda e de direita para destituir o primeiro-ministro sinaliza alguma mudança no cenário político francês? Esse fenômeno pode indicar o surgimento de novas alianças ou lideranças num futuro próximo? Não, ela não sinaliza. Ela foi uma aliança oportuna, inclusive o que a gente teve protocolado foram duas moções para serem votadas no parlamento, uma protocolada pela extrema-esquerda e outra protocolada pela extrema-direita, as duas com a mesma agenda, ou seja, esse voto de confiança no Barnier. E aí a casa optou por uma questão protocolar
a votar o pacote ou a proposta da extrema esquerda, foi o que foi votado, mas era exatamente muito similar ao da extrema-direita, então o que houve foi uma coincidência de interesses e de agendas, mas isso é muito pontual, né? E que não houve uma articulação política por trás entre os dois blocos. Foram ações isoladas, separadas entre os dois blocos, mas o que mostra que há esse alinhamento, não politicamente costurado, mas um alinhamento que resulta desse isolamento que o Macron vem enfrentando. Agora, quais as implicações dessa crise para o governo do presidente Emmanuel Macron e a capacidade dele de implementar aí reformas nesse cenário de polarização política? Professora, a oposição está pedindo a renúncia do presidente, não está? A oposição está pedindo a renúncia do presidente, Adriana, e uma pesquisa recente mostra que 64% gostariam de vê-lo saindo e renunciando, e 52% da população acreditam que esse voto de não confiança no primeiro-ministro foi uma escolha acertada e apoiam essa decisão. E como a crise política francesa pode afetar o papel da França dentro da União Europeia, professora? E aí a gente está falando de áreas críticas, né, como política externa, negociações econômicas. Essa crise é preocupante para a Europa? Olha, Adriana, o Macron, ele, principalmente no primeiro mandato, ele conseguiu transitar bem nesse meio dessas lideranças europeias, colocando a França sempre ocupou historicamente um papel de destaque. Ela, junto com a Alemanha, são os grandes pilares desse processo de integração, os grandes patrocinadores disso tudo, e o Macron conseguiu, de certa forma, projetar essa liderança dentro do bloco, principalmente no seu primeiro mandato. Com a saída da Angela Merkel, depois de 14 anos no poder da Alemanha, há um vácuo de liderança na Europa, e Macron prometia ser essa nova figura a ocupar esse papel que Angela Merkel desempenhava até então. Havia uma oportunidade dele ocupar esse vácuo de poder e se projetar como uma grande liderança política na Europa e o interlocutor da Europa, mas ele não consegue fazer isso à medida que ele vai comprando algumas brigas dentro do bloco, como a gente acompanha bastante aqui do lado do Brasil, a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que é bem controverso e que tem gerado algumas tensões entre as instituições de Bruxelas e Macron também. Nesse sentido, ele também busca ser uma liderança nessa agenda da guerra da Ucrânia. Nos últimos meses, ele tem adotado um discurso mais embativo e combativo, atacando Putin mais diretamente, prometendo uma Europa mais ativa nessa guerra, e mesmo assim ele também não consegue alcançar esse destaque todo, também comprometido e manchado por essa crise de legitimidade interna que ele vem enfrentando. E aí, para a gente ter uma ideia do tamanho desse problema diplomático ou dessas diferenças internas no bloco, a gente pode ter no horizonte, por exemplo, que a Ursula von der Leyen foi convidada e tinha confirmado sua presença na reinauguração de Notre Dame, onde estarão mais de 50 chefes de Estado e de governo, todas as lideranças, principais lideranças europeias, inclusive Trump, e ela cancela, quando o acordo Mercosul-União Europeia é aprovado, ela acaba e anunciado, justamente porque esse é um ponto de tensão com Macron, ela cancela a ida dela a Paris para a reinauguração da Notre Dame. Então a gente pode ver que as relações estão muito estremecidas dentro do bloco, que enfraquece tanto a União Europeia quanto a capacidade do Macron de se projetar como essa liderança na política internacional. Agora, professora, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi anunciado hoje depois de 25 anos de negociações. E um dos países contrários aos termos atuais desse tratado é exatamente a França. Essa crise interna pode reduzir a capacidade do governo francês de interferir nesse cenário? Essa crise interna isola mais a França de Bruxelas e, ao mesmo tempo, coloca a França como um grande problema, não só para a União Europeia, mas também para o próprio Mercosul, que gostaria de ver esse acordo vingando.
E aí a gente vê a liderança do Macron não à frente da União Europeia, mas fazendo uma oposição à União Europeia à medida que ele também tem tentado buscar o apoio de outros líderes para poder ter uma maioria necessária para bloquear esse acordo das próximas etapas e de entrar em vigor. O JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço demais a participação e os esclarecimentos de Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela Escola de Economia e Ciência Política de Londres e especialista em Europa. Muito obrigada, professora. Foi um prazer, um abraço para você e para o Ari e até uma próxima. Agradeço demais também a participação do meu colega Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Ari. Valeu, obrigado, Adriana. Obrigado à professora Carolina. Foi um prazer. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.